Boa noite, pessoal. Eu estou gravando o primeiro vídeo da correção da nossa avaliação final. Eu pensei melhor em separar então o vídeo em algumas partes para não ficar muito cansativo. E assim eu estou gravando até o momento em que eu vou entregar as provas com vocês com as notas. Eu já corrigi todas, já coloquei as notas todas, né? Só não vou entregar antes de vocês terem finalizados aí, né, o trabalho também, né, que vocês vão entregar no dia 28, até para nós podemos discutir algum ponto, alguma questão, né, na nossa aula no dia 28, né, mas o meu foco na última aula é psicologia, né, eu não vou tirar muito tempo não para a gente discutir a questão de trânsito, tá, de legislação, assim, por isso que estou gravando o vídeo para você conferir. Quem não concordar nem com a explicação do vídeo, tiver alguma questão para questionar, vai poder fazer isso por e-mail, entrar em contato comigo, não tem problema, né? Mas eu já faço esse vídeo já para reduzir em máximo possível as dúvidas de vocês, tá? De modo geral, o pessoal a grande maioria foi bem, obteve a aprovação, né? Tivemos alguns colegas que não conseguiram alcançar a média, tá? Então eu notei que certas questões a grande maioria errou, certas questões eram meio fáceis, a grande maioria acertou, né? Tem pontos que vocês vão ter que dar uma olhada melhor, né? Que também tiver alguma dificuldade em geral, né? E conforme as questões eu vou falando, tá? Não era uma prova muito difícil, médio, tá? Pode parecer difícil para quem está começando, mas é uma questão mínima aí, né? Com consulta aí no Código de Trânsito, né? Quem teve dificuldade deveria ter dado uma estudada em casa. O Código de Trânsito tem que estar sempre mexendo, tá? Não é só ficar olhando as aulas, né? Muitas pessoas só ficaram olhando eu falar, perguntavam, tiravam dúvidas, mas nem anotavam nada, né? É importante isso aí, que não vai lembrar isso aí depois, né? Então, primeira dica aí importante: anotem tudo, tirem dúvidas, mas anotem em algum lugar. Senão você não vai lembrar e não vai conseguir depois associar corretamente, vai acabar fazendo confusão, né? Então tem que anotar. O bom estudioso, ele anota, ele lê, ele carrega o seu código de trânsito consigo, né? Sempre que possível ele vai consultar lá, tá? É muito prático perguntar para um outro, né? Outra pessoa, mas você tem que construir seu próprio conhecimento, tá? Mas de modo geral eu fiquei satisfeito com o resultado, né? Quem não obteve a nota mínima aí vai ter que fazer uma atividade, eu já estou organizando aí, né? Mas depois a gente conversa sobre isso, tá? A questão 1 tratava simplesmente das definições, tá? Lá no Código de Trânsito, no seu anexo 1, né? Trazia então a coluna A e a coluna B, com 3 definições semelhantes, obviamente para confundir um pouco vocês, né? Mas bastava olhar lá no anexo 1, né? Quando ele fala ali, ó, definições, conceitos e definições, é o anexo 1. Naquela parte que a gente foi várias vezes lá, tá? Então olha só a coluna B aqui, a resposta, né? O veículo destinado, misto, né? Falou em veículo misto, o único veículo misto que existe é a caminhonete, tá? Então 3. Teve gente que confundiu caminhonete com caminhonete. Eu fiz essa discussão em aula, né? Veículo automotor destinado a tracionar outro veículo, ou arrastar. Caminhão trator, ó, tracionar, trator, né? Vai puxar outro veículo. Então tá aqui o número 1. E por fim sobrava então a caminhonete como veículo de carga de até 3.500 kg, né? Por isso que está o 2 aqui. 99% das pessoas acertaram, mas teve gente que errou aqui. Eu acho que foi mais por desatenção, né? E por não procurar lá, confundiu na hora de olhar o anexo 1, tá? A questão número 2 vai tratar lá do Sistema Nacional de Trânsito. Essa aqui, pessoal, eu acho que umas 2, 3 pessoas acertaram só, tá? Então tem que dar uma atenção especial. Eu sei que é difícil, é meio chato, mas se tu não conhecer o Sistema Nacional de Trânsito, tu fica muito perdido depois na parte das infrações, na parte das penalidades, né? Como é que funciona a fiscalização de trânsito. Tem que conhecer isso aqui, tá? Procurem videoaulas na internet, né? Façam, né? Até um dos módulos do curso que eu estou montando para instrutor, para fazer uma atividade para instrutor já habilitado, né, como instrutor, dando atenção especial no Sistema Nacional de Trânsito, né? Então aqui tinha uma questão sobre isso. Trazia 4 opções, vocês deviam ter marcado as corretas, né? A maioria das opções que o pessoal marcou foi entre a letra B e a C, né? Na verdade, nós temos aqui a letra A, tá? Como resposta correta. Por quê? Tá? Quando ele fala ali, ó, entidades executivas de trânsito do Estado, está falando do Detran. Não tem outro, é o Detran, tá? Então, é do Detran que se trata. Bom, se você for trabalhar como instrutor, você vai estar credenciado ao Detran. Então, no mínimo, ia cair uma questão sobre Detran, né? Então, olha só, elaborar, organizar, implementar e alterar manuais e normas. Ó, normas. Isso aqui é CONTRAN, tá? A opção 1 era do CONTRAN.
Sabendo disso, eu não poderia marcar B, por exemplo, que a maioria marcou, nem a C, nem a D. Ó. Já matava na hora a questão, que é a letra A. Né? E a 2, por que a 2 não é? Olha só, estabelecer em conjunto com as polícias civis, com as polícias militares e civil. Civil não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Somente isso. Agora, aplicar as penalidades e infrações previstas no Código, notificando e arrecadando as multas, sim, porque o Detran aplica a multa. Tá? Integrar-se com outros órgãos de dados para arrecadação e compensação de multas e impostos, claro. Né? Então, que todo órgão autuador tem isso aqui. Então, você tem aí 13 e 4, ok? Leiam lá, tá? Leiam, que se até com consulta se tiverem dificuldade, então, porque precisa trabalhar um pouco mais isso aí, ok? Passando para a questão 3. Né? Diz lá, nós temos lá a questão 3. Analisa as afirmativas abaixo. Quer saber o correto, né? Então, qual que é o correto? Tá? 1. Dentro das competências do CONTRAN está a executar a fiscalização. O CONTRAN nunca fiscaliza nada, fiscalização de trânsito, tá? Ele é normativo, ele cria normas, resoluções, ok? Então não é ele que fiscaliza. Quem fiscaliza é a PRF, o Detran, DENIT, o DAER, né? Os órgãos executivos, tá? Então a 1 já não é. Então não pode ser a A, não pode ser a D. Já ficava só com 2 opções. A 2 diz as jaris são responsáveis pelo julgamento de recursos, né? Junta de recursos. Correto. A 2 está correta, né? E a 3? A 3 não está correta. Por quê? Porque, olha só, os Conselhos Estaduais de Trânsito são coordenadores do Sistema Nacional e órgãos máximos. Quando fala em máximo, está falando em nacionais. Se ele estivesse falando do Conselho Nacional de Trânsito, aí estaria correto. Mas ele está falando simplesmente do órgão do Estado, o CETRAN. Então não pode ser a resposta correta, a letra B. Apenas a 2 está correta. Tá? Essa aqui, uma boa parte acertou. Tá? Então, eu acho que estava mais fácil de encontrar no código ali também, né? E eu vi que algumas pessoas até notaram ali essa questão do CETRAN, né? Por perceber que o órgão máximo é órgão federal, nacional, né? Tá? A questão 4, eu fiquei preocupado porque a gente até pode não ter discutido muito alguns aspectos assim tão declaradamente, mas eu lembro que foi perguntado, né? Na verdade, todas as questões da prova, nenhuma delas não foi trabalhada em aula, de algum modo. Tá? Algumas estão mais escancaradas ali na parte do código, outras foram de debates que a gente fez. Tá? Então, né? Aqui, pessoal, nós temos na primeira aqui, ó, verdadeiro. Autorização para conduzir veículos de propulsão humana, bicicleta, por exemplo, tração animal, carroça, charrete. Ficará a cargo dos municípios? Claro. O município que regulamenta a habilitação, a autorização para conduzir. Ah, quer dizer que uma prefeitura pode criar uma carteira para o ciclista? Pode. Pode. O município, lei municipal, ok? Então tá, é verdadeiro. Trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por motor habitado na categoria B. Correto. Verdade. Isso aí desde que nós tivemos aí uma alteração, né, na legislação de trânsito. E eu acredito que o CTB que vocês receberam está de acordo, né? Para quem errou, eu anotei lá, mas eu vou anotar aqui também, ó. Olhar o artigo 144, né? Parágrafo único do CTB. Lá você vai encontrar isso aqui, tá? E para habitar a categoria C, precisaria no mínimo 1 ano de B e não ter cometido infração gravíssima, grave ou restrito médio nos últimos 12 meses. Com certeza, aqui é básico. Foi bem discutido em aula, tá? Com certeza, está lá no artigo 143. Parágrafo 1º do CTB, tá? Teve pessoas que erraram aqui. Veja que é tudo verdadeiro. Poucas pessoas acertaram todas, tá? Então, fique atento ali. Era só... Veja que se está falando em habilitação, está lá no capítulo do processo de habilitação. Da habilitação, né? O nome do capítulo. Aqui também. E aqui também. Era uma questão toda sobre o processo de habilitação. No capítulo da habilitação, lá do código. Lá você encontraria a resposta das 3. Ok? A 5. E eu vou trabalhar a 5 e vou encerrar o vídeo, tá? Para não ficar muito extenso aí. A 5 diz assim, ó, sobre as penalidades previstas no código, marque V ou F, né? Ó, aqui nós tivemos vários erros, né? Eu fiquei preocupadíssimo com a questão aqui, tá? Mas vamos lá. Uma das possibilidades da cassação do documento, então cassação da habilitação, né? Dar-se quando suspenso o direito de dirigir o infrator conduzir qualquer veículo. Com certeza. Com certeza. Dirigiu suspenso.
né? Artigo 263 do CTB, dirigir o suspenso, ele vai ter a habilitação cassada, tá? A outra, quando o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, serão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. Tivemos muitas pessoas dizendo que isso aqui era falso. Claro que não é falso, é verdadeiro, né? Tá lá, artigo 266. Se a pessoa cometer várias infrações, tá dirigindo sem cinto, falando no celular, embriagado, são 3 infrações totalmente distintas uma das outras, vai tomar punição, a multa, pontuação e o escambau, tudo de cada um, tá? Então, são cumulativas sim, tá? Não sei o que vocês tiveram de confusão com isso aqui, é acumulativo. Isso aqui não precisava nem olhar no código, não foi discutido em aula isso, tá? E essa aqui sim que me assustei um pouco, tá? Várias pessoas marcaram como falso, como verdadeiro, desculpe. Na verdade é falso. Olha, diz que as penalidades de suspensão e cassação serão aplicadas com decisão fundamentada, sim, em processo administrativo, sim. Aqui que está o erro, ó. Não ser necessário fundamentar o motivo da aplicação da penalidade e assegurar direito de ampla defesa. Meu Deus, pessoal, claro que tem que ter fundamentação. Vai chegar uma notificação para o cidadão avisando ele que ele vai ter que ter suspenso porque ele alcançou, por exemplo, 29 pontos em 12 meses em infrações de trânsito. Com 20 ele suspenderia, vem um aviso, inclusive vem as próprias infrações descritas para ele conferir, né? Tá? E ele pode, inclusive, ainda assim, fazer uma defesa e 2 recursos. Então, em toda situação, há sempre direito de defesa. Isso está na nossa Constituição brasileira, está no Código de Trânsito, está na Resolução 404, tá? Então, não tinha como marcar que realmente não precisava a defesa. Claro que tem direito à defesa, tá? Então, é importante que vocês deem uma olhada também nessa parte. Talvez aquela aula lá que a gente fez, né, no CFC, na nova estrutura do CFC, tenha ficado um pouco complicado, né, porque não tinha... O datashow estava meio ruim de enxergar ali, né, talvez isso aí, mas vocês poderiam ter puxado um pouco mais nós ali, né, para a gente se organizar melhor. Então acho que talvez, que ali nós trabalhamos bastante esse aspecto, e eu notei que teve bastante dificuldade, tá? Mas é um tema difícil mesmo, mas... é só buscar agora, né? O intuito desse tipo de avaliação é prepará-los, impulsioná-los para buscar mais conhecimento, saber um pouco mais, né? Cada vez mais. É sempre aquela lógica. Eu sabia amanhã mais do que eu sabia hoje, ok? Então, um abraço. Essa é a primeira parte, né? Eu acho que eu vou fazer em 3 partes, 5, 5, 5, né? São 15 questões. E aí vou liberar para vocês vão poder fazer a correção aí, ok? Então, tenham um bom resto de curso. E a gente se vê no vídeo 2.